Neste vídeo você vai entender os pilares básicos para você conseguir ser finalmente uma pessoa produtiva e que consegue organizar a sua rotina. Oi, meu nome é Nara Emanuele e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Se você gosta de conteúdos como rotina, desenvolvimento pessoal e produtividade, este aqui é o lugar certo para você. Se inscreve para você ficar por dentro de todos os assuntos e aprender cada dia mais a se tornar uma pessoa melhor e mais produtiva e finalmente fazer todas as suas metas, planos e sonhos saírem do papel. Bora pro vídeo. Existem algumas coisas básicas e muito básicas, mas que a nossa cabeça complica demais quando se trata de ser uma pessoa produtiva e de ter uma rotina. E eu vou dizer pra vocês alguns pontos, alguns passos que vocês precisam desenvolver na mentalidade de vocês e também na rotina prática de vocês. Porque eu defendo muito a ideia de que não adianta nada eu passar todas as ferramentas perfeitas pra vocês aqui se vocês não tiverem a mentalidade correta, a mentalidade de uma pessoa produtiva. E eu vou passar pra vocês agora todos os macetes que eu uso em minha vida e que as pessoas de grande sucesso também usam e que funciona mesmo. O primeiro passo é, você precisa ter consciência daquilo que você precisa fazer. Não adianta nada você querer ser uma pessoa produtiva se você não tem o controle das coisas que você precisa fazer. Quais são as suas obrigações do dia, quais são as suas obrigações da semana e as suas obrigações do mês. Por mais que estejam todas as coisas na sua cabeça, se elas não estiverem organizadas, elas viram uma grande bola de neve. Porque além de lidar com as suas obrigações, você tem que lidar com os imprevistos do dia a dia, com as coisas que acontecem na sua família, os imprevistos do trabalho, os imprevistos da faculdade, os estudos. A vida ela é cheia de imprevistos. Observe se durante uma semana não acontecem várias coisas que não estavam dentro do seu script. O que acontece quando a gente não tem uma organização do que vai acontecer na nossa vida todos os dias, quando a gente não tem a consciência do que está acontecendo, a gente acaba vivendo no piloto automático. E realmente parece que a gente tem menos tempo. Realmente parece que a nossa vida é uma loucura e a gente não consegue atingir os nossos objetivos porque a gente já tem compromisso demais, ou que a gente é incapaz de fazer certas coisas, porque a gente não está tendo consciência dos nossos passos. Mas eu até te proponho um exercício. Durante uma semana, tenta anotar todas as coisas que você faz em um dia e observa quais são as coisas que realmente valem a pena que você faça ou quais são coisas que você fez sem nem perceber, tipo passar muito tempo no celular. Às vezes a gente passa 2 horas no celular se for contar ao longo do dia. Quem não tem muitos compromissos passa até muito mais horas. E aí, às vezes, faz parecer que realmente a gente não tem o tanto de tempo que a gente tem no dia. Porque se a gente conseguisse se organizar ou manejar de uma forma melhor, nós conseguiríamos fazer sim muito mais coisas. Porém, a produtividade não é sobre isso. Isso já é interessante também de falar. A produtividade não significa você fazer 10, 20 coisas em um dia. Isso aí é ser ocupado. A produtividade, na verdade, é você conseguir fazer as coisas que vão te fazer alcançar aqueles objetivos que você deseja alcançar. Então, nem que você faça 3 coisas por dia, inclusive a gente vai falar sobre isso, mas que sejam coisas que te façam alcançar os seus objetivos, você vai ser muito mais produtivo do que se você fizer 10, 20 coisas. Então, quando a gente não tem a consciência daquilo que a gente precisa fazer, a gente vive a nossa vida muito arrastado. O que é que eu recomendo para vocês? Todo mês, façam um panorama geral dos compromissos que vocês vão ter naquele mês. Sempre existem compromissos extras. Aniversário de fulano, reunião com ciclano, coisas diferentes. Tenham em uma agenda. Por quê? Isso aí vai servir de norte para vocês organizarem a sua semana. Aí vamos para a semana. Toda semana estabeleça metas que você precisa cumprir ou objetivos para aquela semana. Ou pelo menos liste quais são os compromissos daquela semana. E como você vai fazer isso? Olhando a sua organização mensal, porque uma coisa vai te ajudar a organizar a outra. E indispensavelmente organize todos os seus dias. Não deixe para organizar o seu dia durante ele, porque você vai perder o tempo que você poderia ter aproveitado se você tivesse gerido melhor as suas obrigações. Então, o que eu recomendo é que todos os dias vocês organizem o dia seguinte, porque isso traz muito mais clareza. Quando a gente não tem clareza do lugar que a gente precisa chegar, qualquer caminho é válido, porque se a gente não tem um passo a passo fixo do que a gente vai fazer no nosso dia, 30 minutinhos no celular não vai fazer diferença, porque eu não tinha uma próxima coisa clara. Eu poderia até saber que eu tenho obrigações, mas não era uma próxima coisa clara que estava pré-estabelecida para aquele momento. A nossa mente funciona assim. Por mais que pareça bobo ou insignificante, eu tenho certeza que se vocês testarem, vocês vão ver a diferença brusca que isso faz na vida de vocês. Se você não tem um compromisso para cada horário, se você não organizou o teu dia, o que você vai fazer nele, em cada horário dele, qualquer coisinha que acontecer durante o dia vai te desviar do teu propósito. Mas por quê? Porque você tem um propósito, mas você não trilhou o caminho para ele. E é para isso que serve a organização da tua rotina. E a organização da tua semana é justamente para você relembrar aquelas coisas que você precisa fazer durante o teu mês
toda semana, porque isso também vai dar um norte pro teu dia. Vai pegar todos os teus compromissos, as coisas que você precisa fazer e vai distribuir nos seus dias. Com tudo isso vem o próximo ponto, que é essencial para você ser uma pessoa produtiva. Aprenda a dizer não, porque o tempo todo vão surgir distrações que vão te tirar do teu objetivo. Você sabe que hoje você precisa fazer X, Y e Z. Então, se fulano ou ciclano te chamarem, vamos ali comigo, resolve tal coisa pra mim, você vai saber dizer que não. Por quê? Porque você sabe o objetivo que você precisa chegar. Mas é claro, se você não sabe o lugar que você deseja chegar, fica muito mais difícil você dizer não para as distrações. Porque é ótima a analogia do caminho. Se você está em um caminho e você sabe o lugarzinho que você deseja chegar, e você sabe os passos que você precisa dar para chegar no momento que você deseja chegar, se alguém te chamar para ir na esquina, na padaria do seu João, se alguém te chamar para dar uma passadinha no barzinho, você não vai. Porque você sabe que se você for, vai atrapalhar a tua trajetória. Que você pode se perder, que você pode se distrair. Mas se você não tiver clareza do que você precisa fazer, eu sei que eu usei a analogia do caminho, do barzinho, da padaria, mas se a gente voltar para o nosso dia, se a gente sabe o que a gente precisa fazer, primeira coisa, depois segunda coisa, depois terceira coisa, a gente não vai para outros caminhos, a gente não vai para outras tarefas, a gente consegue sim ter um dia produtivo, ou seja, produzir o que nós precisávamos naquele dia. E a sensação de realização, de prazer, de sentir que você é uma pessoa capaz de todos os dias dar pequenos passos para chegar no teu objetivo, de ser produtivo, de deitar na cama e sentir que você cumpriu com todas as obrigações que você se propôs, não tem sensação mais gostosa e prazerosa. No final das contas, é muito mais realizador e prazeroso do que aqueles mini prazeres de procrastinar, de ficar no celular, de comer um doce quando você quer sair da dieta, por exemplo. Porque esses prazeres, eles são rápidos, mas eles são momentâneos, eles passam e depois você quer de novo. E o prazer de você ser uma pessoa produtiva e de você alcançar os seus objetivos, ele além de te dar prazer naquele momento que você alcança, ele te dá frutos no longo prazo, vale muito mais a pena. E é com isso que a gente entra na ideia da constância. E eu quero desmistificar na cabeça de vocês o que é a constância. A gente se ilude muito achando que ser constante é a gente fazer todos os dias, sem parar a mesma coisa, sem vacilar. E quando a gente pensa dessa forma e a gente vacila, a gente esmurece, se sente um perdedor, não quer fazer novamente, porque a gente não consegue ser constante. Então, eu sou incapaz de ser constante, para que eu vou tentar, para que eu vou fazer? Mas não é dessa forma. A constância, ela não é uma linha reta, ela é uma linha com altos e baixos. Mas o baixo sempre volta a ser alto, porque é aí que está o diferencial. Caiu, levantou. Se você está fazendo uma coisa e você se perde no meio do caminho, retorne o quanto antes. E é essa a ideia. Ser constante é fazer plantar todos os dias um pouco. Ser constante é não desistir no meio do caminho. É você sempre tentar. E sabe o que é o melhor? A gente vai se tornando melhor naquilo que a gente faz repetidas vezes. E vai chegando um momento que sim, você vai conseguir ser mais constante, você vai conseguir ser mais linear. Mas 100% isso nunca vai acontecer. Porque a gente volta para a ideia dos imprevistos. A vida ela é cheia de imprevistos e nós precisamos estar preparados para lidar com eles. Porque eles nunca vão deixar de acontecer. Infelizmente, não tá tudo sobre o nosso domínio. A gente depende da nossa família, do clima, do nosso patrão, da nossa saúde. Então, o que a gente precisa desenvolver, e é voltando para a ideia da mentalidade, é a resiliência para entender que não deu certo, tudo bem, amanhã eu vou tentar novamente. E o melhor, eu não vou desistir. E tirar também a ideia de que nós precisamos fazer muito em um dia só. Ser constante é você fazer o pouco, pelo menos um mínimo, mas estar sempre fazendo. Remonta aquela ideia do 1% todos os dias. Sempre que você falhar em uma coisa e a sua mente quiser te sabotar, dizendo que você não vai conseguir ou não deveria tentar novamente porque você não é constante, lembre-se disso. Constante não é ser linear. Constante é sempre tentar novamente e continuar tentando até se tornar bom o suficiente para não precisar mais cair tanto. Mas as quedas acontecem e infelizmente elas vão continuar acontecendo. E o outro ponto é importantíssimo porque se trata da procrastinação. Eu acho que isso é o que mais atrapalha porque as pessoas têm grandes ideias, têm grandes sonhos, têm muitas coisas para fazer, mas procrastinam. E procrastinam por quê? Procrastinam porque tem medo, medo do sucesso, medo do fracasso, medo da opinião alheia, medo do que é novo. Gente, mas como assim medo do sucesso? Sim, a gente tem medo do sucesso porque o sucesso é algo diferente da nossa realidade. O sucesso tira a gente da nossa zona de conforto. E enfrentar isso faz a gente recuar, procrastinando. Qual que seria uma receita prática e rápida para conseguir eliminar a procrastinação? Pense menos e faça mais.
Por que você pensa tanto? Por que você calcula tanto as 1 milhão de probabilidades que podem ter? Ah, mas e se eu fizer isso agora e depois? Esquece o depois, só faz o que você sabe que precisa fazer. Porque, convenhamos, na maioria das vezes que você pensa demais nas probabilidades, o que acontece é você ficar paralisado e nem fazer, nem deixar de fazer. E aí você acaba não fazendo, não encara nenhuma das probabilidades e fica procrastinado. E aí se torna mais uma coisa que vai acumular na sua bola de neve de coisas ou não feitas, ou feitas e pendentes, que você vai acabar em algum momento fazendo mal feito ou deixando de fazer. Todas essas coisas, quando nós decidimos realmente sair da nossa zona de conforto, enfrentar a autoconsciência, enfrentar o desconforto de organizar os nossos dias, enfrentar nossos medos, enfrentar a procrastinação, nos afirmam que nós somos pessoas resilientes, que nós temos integridade própria. O que é integridade própria? É você cumprir a sua palavra consigo mesmo. Por que você se preocupa tanto em cumprir os compromissos do seu patrão, da sua família, mas consigo mesmo não? Quando você não é uma boa pessoa, quando você não está bem, você não consegue ser bom para o seu redor. Por mais que você se esforce, você seria muito melhor se você estivesse bem consigo mesmo. E não tem sensação mais gratificante, prazerosa e recompensadora do que você cumprir com seus próprios compromissos, porque você vai evoluindo cada dia mais, se tornando cada dia mais uma pessoa melhor para você e para as pessoas ao seu redor. Voltando um pouco só à ideia do pensar demais na procrastinação, digamos que você tem que fazer uma faxina na sua casa, mas ao mesmo tempo você precisa ler 30 páginas daquele livro que você se propôs, mas você também precisa fazer o almoço. Não, só que aí você lembrou que o seu guarda-roupa tá bagunçado, e aí você pensa, se eu for arrumar o guarda-roupa agora, talvez o almoço não fique pronto a tempo. Mas se eu fizer o almoço agora, eu não vou conseguir fazer a outra coisa. E aí você fica paralisado e você acaba fazendo só aquele básico que não tem como você negar, você deixar de fazer, tipo o almoço, que é uma comida, né? Mas o tempo que você perdeu pensando e se martirizando e se agoniando, você poderia ter agido. Então é aquela coisa, gente, pensa e faz. Depois que você terminar a tua execução, aí você pensa na próxima coisa, mas não deixa aquilo te paralisar. Uma coisa que acontecia muito comigo antes de eu ser constante no exercício físico era o quê? Eu me programava pra treinar, pra correr, fazer alguma coisa, vestia a roupa de treinar e aí descia, vinha na cozinha, lanchava alguma coisa, sentava, mexia no celular e ficava pensando, mas se eu for treinar agora, não vai dar tempo de fazer tal coisa. O tempo que eu perdi ali pensando, eu poderia ter feito, sei lá, 5 minutos de corrida ou simplesmente ido e com certeza eu não ia me arrepender. O que eu te convido é fazer uma autoanálise diária. A partir de hoje, comece a observar os seus próprios pensamentos e analisar as probabilidades. Veja se você não está se auto-sabotando. Gente, isso salva demais. Eu fico constantemente me autoanalisando e vendo o que eu estou pensando, como eu estou me sentindo, por que eu estou pensando aquela coisa. Mas é óbvio, isso é algo que eu desenvolvi ao longo do tempo. Pra mim não era tão simples assim, eu já vivi no piloto automático. Mas a ideia é que você saia desse piloto automático. E como? Usando as ferramentas práticas. Começando a se observar, começando a se analisar. E eu tenho certeza que se você seguir todos esses passos, você vai conseguir sair desse ciclo de procrastinação, ansiedade, frustração e finalmente conseguir lidar com todas as suas tarefas de uma forma que seja legal e que a sua vida, a sua rotina passe a ser algo bom de viver, porque você vai estar vivendo todos os dias dando passos em direção ao seu propósito, se sentindo realizado e sendo uma pessoa mais leve e uma pessoa melhor. Um outro ponto importantíssimo é que você precisa definir pelo menos umas 3 coisas que são essenciais de estar no seu dia. Por exemplo, no meu, eu preciso sempre beber água, 3 litros de água, fazer exercício físico, fazer alguma leitura e ter o meu momento com Deus. Essas coisas são inegociáveis. Se o meu dia ele for extremamente cheio, então eu vou fazer menos dessas coisas. Talvez eu faça um treino menor, mais curto, talvez eu não leia 30 páginas, eu leia 10 páginas, mas essas coisas precisam estar presentes em minha vida, em minha rotina, então elas dão um norte pra mim na hora que eu vou organizar. Se por acaso eu não conseguir fazer 10 das coisas que eu me propus, mas eu fizer as 4 que são essenciais pra mim, meu dia já tá pago e eu já me sinto bem, porque essas coisas que me desenvolvem pessoalmente, eu sei que elas vão me fazer sair do ponto A para o ponto B, que é o ponto que eu desejo chegar. Além de elas serem facilitadoras, elas servem como âncoras, coisas fixas. Quando a gente tem âncoras, lugares para onde a gente se segurar, fica muito mais fácil fazer os outros links. Assim como coisas essenciais, como o seu horário de trabalho ou o seu horário de estudos. Eles são fixos, são horários que você inegociavelmente precisa cumprir. E com certeza eles vão dar um norte para você organizar o seu dia. Nós funcionamos muito com padrões, então quando a gente tem um padrão de comportamento a seguir, fica muito mais fácil para a gente organizar as outras áreas. Agora, olha, no momento que você for organizar a sua rotina diária, isso aqui que eu vou te falar é essencialmente muito importante. Não seja exagerado, seja realista.
Encare o seu dia como algo mais real. Eu sei que às vezes parece que a gente consegue ser o super-homem e fazer 1 milhão de coisas em um dia, mas organize a sua rotina e o seu dia com folgas de tempo, porque os imprevistos, eles acontecem o tempo todo e a gente precisa estar preparado para isso. Então você precisa deixar uma folga de 20, 30 minutos entre uma coisa e outra. Você não pode fazer uma rotina tipo 8 horas fazer devocional, 8h30 fazer academia, 9 horas. Você não consegue, você precisa realmente ser realista. Você pode enfrentar um trânsito, pode enfrentar alguma dificuldade no meio do caminho e você precisa estar preparado para lidar com esses imprevistos. E para você não se frustrar, se proteja. Como? Fazendo a sua rotina com folgas de uma forma organizada. Ou não coloque tantas tarefas no seu dia, mas divida todas as suas tarefas durante a sua semana, durante o seu mês. Porque é muito melhor elas divididas do que não realizadas. Porque é o que acontece se você se frustrar por não ter tempo e acabar deixando de fazer elas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário compartilhando com a gente qual que é a sua dor, qual que desses pontos é o mais difícil pra você. Eu queria convidar vocês também a me seguirem lá no Instagram. Todos os dias eu posto a minha rotina produtiva, as coisas que eu faço, com muitas frases motivacionais e vídeos curtos também que vocês podem acompanhar por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.